Para nós iniciarmos, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia, ou ligassem a sua Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo de número 8, versículos de 40 a 44. Lucas, capítulo de número 8, versículos de 40 a 44. Amém? Acompanha comigo. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então, um homem chamado Jairo, dirigente de uma sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que lhe fosse à sua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Amém? Glória a Deus. Continuando aqui, só mais um pouquinho, vai dizendo assim: e ela chegou por trás dele, tocou na sua borda de seu manto, e imediatamente cessou sua hemorragia. Amém, meus irmãos? Convido você a fechar os teus olhos, para nós orarmos e agradecermos a Deus pela sua palavra, e pedimos para que Ele venha tocar no nosso coração. Pai, nós te agradecemos essa noite, mais uma vez, porque sabemos que o Senhor tem olhado por nós, sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, sabemos que o Senhor tem feito maravilhas, Pai, em nosso meio. Pai, somos gratos a Ti, Senhor, porque mesmo sem merecer, o Senhor, Pai querido, escuta as nossas orações. O Senhor, Pai querido, atende aos nossos pedidos. E o Senhor, Pai querido, anda conosco, Pai, no momento em que levantamos até o nosso deitar, Pai. Muito obrigado, Senhor. Agora fala conosco através da Tua palavra, Pai, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês essa passagem que tem falado no meu coração há cerca de 2, 3 semanas. Eu estava lendo a Bíblia e me deparei com essa passagem, e isso tem trabalhado muito no meu coração. E com isso, eu tirei alguns pontos que eu tenho trazido então para a minha vida, a partir do momento em que eu li isso. E eu quero estar compartilhando com vocês. Amém? Nós lemos aqui que essa passagem, ela fala a respeito de uma mulher que fazia 12 anos e que ela sofria de um problema. Fazia 12 anos que ela procurava a solução para aquilo que ela tinha, procurava a solução para a sua vida, procurava a solução para a sua enfermidade. A palavra de Deus vai falando que ela gastou todos os seus recursos, procurando por médicos, procurando por ajuda, mas em momento algum ela conseguiu cessar aquilo que ela vinha sofrendo. A palavra de Deus, ela vai nos dizendo que Jesus, ele estava caminhando em um determinado local. Então essa mulher, ela percebeu que Jesus estaria ali, e ela foi atrás daquela multidão que caminhava com Jesus. Porém, nós lemos aqui que a palavra fala que aquela multidão, ela era tão grande que comprimia Jesus. Agora você imagina, aquela mulher, ela já ouvia falar o poder que Jesus tinha, os milagres que ele já havia realizado. Então ela coloca no seu coração que eu preciso ter um encontro com Ele, eu preciso me achegar a Ele, de alguma forma eu tenho que chegar a Ele. Mas aquela multidão era tão grande que não tinha como ela se aproximar de Deus, não tinha como ela se aproximar de Jesus. Eu fico imaginando na minha cabeça, quando nós queremos ir ao encontro de alguém, nós vamos, quando nós vemos a pessoa, nós já vamos direto a ela. Mas a Bíblia, ela vai falando que ela chegou por detrás. Talvez ela tenha perdido aquela oportunidade no momento, Jesus passando, ela não conseguindo chegar, e talvez ela se atirou, se lançou no meio daquela multidão, e tocou simplesmente
em algo de Cristo ali naquele momento, na borda de seu vestido, na borda de sua roupa. E antes disso ela pensava, se eu somente tocar, eu sei que eu posso ser curada, eu sei que eu posso ser sarada. Então ela se atira atrás de Jesus e toca nele. E com isso eu quero trazer o tema de hoje, nessa noite, quando a multidão ela te aperta. Ela estava ali naquele momento em que pessoas do lado direito, pessoas do lado esquerdo, pessoas à sua frente, pessoas ao seu redor, que não tinha como ela chegar até Jesus, que atrapalhavam que ela chegasse até Jesus. Muitas das vezes nós estamos em situações em que nos vemos cercados não só de pessoas, mas cercados de problemas, cercados de aflições, cercados de uma multidão de coisas que tem nos impedido de chegarmos até Cristo. Essas coisas são tão grandes que sufocam a nossa vida, que sufocam o nosso interior, nos aperta. Mas se nós fizermos como essa mulher, que não esperou uma outra oportunidade, ela pegou e se lançou. Jesus passando, ela se lançou e tocou ali as vestes do mestre. E ali ela recebeu aquilo que ela procurava. Ali ela recebeu algo de Jesus. A palavra de Deus ela ainda vai falando que após ela tocar nele, ele parou e disse, alguém tocou em mim. Então as pessoas que estavam ali ao seu redor falaram assim, mestre, mas todo mundo aqui está tocando, está te apertando. Pedro falou, Senhor, quantas pessoas tem aqui ao seu redor, ao nosso redor? É lógico que alguém te tocou. Ele falou, não, mas alguém me tocou diferente. Alguém tocou em mim de uma maneira diferente, porque eu senti que de mim saiu poder. Eu senti que de mim saiu algo para poder tocar na vida de alguém. Alguém foi transformado por ter tocado em mim. Então aquela mulher, ela estava meio apreensiva com aquilo, porque a palavra de Deus, ela vai falando lá no livro de Levítico, quando Moisés vai dando alguns ensinamentos acerca que Deus queria para o povo, que se pessoas encontrassem na condição que aquela mulher se encontrava, ela deveria ficar afastada, seria uma pessoa impura, que ninguém poderia chegar perto dela, porque onde ela tocasse se tornaria impuro. E havia 12 anos que ela vivia dessa maneira. Durante 12 anos, ela não tinha relacionamentos. Durante 12 anos, talvez ela não chegasse perto de pessoas, porque as pessoas que assentassem onde ela se sentava, recebessem o toque dela, seriam pessoas impuras pela lei. Mas naquele momento ela não quis nem saber. Ela entrou no meio da multidão e tocou em Jesus. E Jesus sentiu que ela tocou nele. Continuando no livro de Lucas, no capítulo 8, versículos 47 e 48, vai continuando assim. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele, e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz. Ela vivia escondida, ela tinha medo de falar o que ela havia tocado em Jesus, mas ela superou aquele medo, prostrou-se aos pés de Jesus e disse em alta voz para que todos que estavam ali ouvissem, eu toquei no Senhor e eu fui curada. Era importante que isso acontecesse para que as pessoas vissem Jesus falando sobre a vida dela, vá em paz, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, porque a partir daquele momento ela não seria mais impura, as pessoas saberiam que ela havia sido curada, as pessoas saberiam que o problema que ela tinha durante aqueles 12 anos havia se cessado na sua vida, porque simplesmente ela confiou e acreditou que Jesus podia mudar a sua vida, e ela se lançou.
não importando que a multidão a apertava, a dificultava ela chegar a Cristo, mas ela alcançou a Cristo e conquistou a sua vitória, conquistou o seu milagre perante aquelas pessoas. Eu gosto muito dessa passagem ainda, porque ela não simplesmente fica presa a essa mulher. Como nós lemos aqui um pouco antes, no versículo 40, fala que Jesus estava indo por esse caminho, onde essa mulher acaba tendo esse encontro com ele, mas ele vai a esse caminho porque ele ia na direção de um lugar em especial. Ele ia em direção à casa de Jairo. O Novo Testamento vai falando que Jairo, ele era um chefe da sinagoga, um dirigente da sinagoga. Ele tinha uma alta patente dentro da sinagoga, onde muitas pessoas vinham até ele, queriam ouvir ensinamentos dele, organizava ali toda a leitura da Torá, mas ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu falar que existia alguém que fazia milagres, e naquele momento ele era necessitado de um milagre, porque a sua filha estava entre a vida e a morte. Então ele resolve ir até Cristo, ele resolve ter um encontro com Jesus, e ele se prostra aos pés de Jesus e o convida para ir à sua casa. E quando ele convida para ir à sua casa, nós vemos que no caminho acontece tudo isso que nós já falamos aqui a respeito dessa mulher. Jairo então estava preocupado com sua filha, acreditando que Jesus estava realmente indo para sua casa imediatamente, mas a palavra de Deus vai falando que a multidão ali era tão grande que oprimia ali, apertava ali aquelas pessoas, sufocavam ali aquelas pessoas. Agora você tenta imaginar comigo, o Jairo falando, não, vamos lá então, mestre, vamos lá então, Jesus, vamos lá. Jesus falando, não, eu vou lá para sua casa. A cada 2, 3 passos, alguma coisa vinha, segurava eles ali a atenção de Jesus, e conforme o tempo ia passando, eles andavam um pouco, a multidão apertando, eles andavam um pouco, a multidão apertando. Se não bastasse isso, alguém toca em Jesus, chama a atenção de Jesus, e Jesus para atender outra pessoa, e Jairo fica ali, mas ele não falou que iria para minha casa? Talvez ele ficou pensando, minha filha lá entre a vida e a morte, e Jesus dando atenção para outras pessoas, e quanto à minha vida, e quanto ao meu milagre, e quanto àquilo que ele falou que ia fazer. E é interessante nós observarmos que, conforme o tempo ia passando, conforme Jesus ia tratando ali o assunto com aquela mulher, Jairo ali esperando a Cristo. No livro de Marcos, capítulo 5, versículos 35 e 36, nós vamos vendo que diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram a ele. Não precisa mais incomodar o mestre. Agora imagina, meus irmãos, Jairo ali, aguardando a Jesus, e alguém chega a ele e diz, ô Jairo, já era. Você foi atrás dele, tudo bem, você conseguiu chamar a atenção dele, para que ele viesse à sua casa, mas esquece, sua filha já se foi. Esquece, o milagre que você precisava não tem como existir mais. Eu fico imaginando a cabeça de Jairo ali naquele momento. Ele fez algo que o tirou da posição dele de chefe da sinagoga ali. Ele se prostrou aos pés de Jesus em frente a toda aquela multidão. Ele se humilhou aos pés de Jesus em frente a toda aquela multidão. Talvez ele estivesse pensando, poxa, eu fiz tudo isso para quê? Para nada? Talvez ele pensasse quando aquelas pessoas disseram isso para ele, eu fiz tudo isso para quê? Para que eu não alcançasse o milagre, que era que a minha filha ficasse curada, ficasse sarada?
Mas voltando aqui no versículo de número 36, imediatamente Jesus disse assim: não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Não tenha medo, tão somente creia. Quantas e quantas vezes, às vezes nós vemos milagres acontecendo à nossa volta, à nossa frente, e nós buscamos o milagre na nossa vida, esperando que Deus ele irá fazer algo na nossa vida. E às vezes aquilo que está ao nosso redor, as pessoas que estão ao nosso redor, elas vêm e nos sufocam, nos apertam e dizem: não adianta, não vai mais dar tempo. Aquilo que você queria, você já perdeu. Aquilo que você buscava já se foi. Abandona tudo isso que você está fazendo e volta lá para sua casa, porque o seu milagre você vai enterrar hoje. Mas assim como Jesus ele disse para Jairo, assim Jesus ele disse para mim e para você nessa noite: não tenha medo, tão somente creia. Meu irmão, creia que Jesus ele irá fazer algo tremendo na minha vida e na sua vida. Às vezes nós, por conta dessa situação que nós passamos, pandemia, talvez falta de emprego, talvez uma necessidade familiar, nós achamos que não vamos alcançar, nós achamos que não vamos chegar, nós achamos que não vamos suportar, e para ajudar, pessoas talvez ao nosso redor começam a falar: realmente está difícil, não vai ter jeito, é daqui para baixo, nós não vamos conseguir fazer nada. Mas Jesus ele diz para mim e para você: não tenha medo, creia. Jesus disse que iria com Jairo para sua casa. E nessa noite Jesus ele está aqui e aí na sua casa. Então confie naquilo que Deus ainda há de fazer, mesmo que aos nossos olhos seja impossível. Eu costumo dizer que é interessante nós vermos Deus agindo, porque quando a situação ela se torna impossível, é aí que o nosso Deus ele começa a trabalhar. Enquanto é possível, nós conseguimos alcançar, Deus vai nos ajudando, nós vamos indo, Deus vai nos ajudando, nós vamos caminhando. Mas quando a situação se torna impossível, nós temos que confiar, porque Deus ele age no impossível. O milagre ele acontece no impossível. As coisas que não podemos fazer, é Deus que vai fazer. Então mesmo que a multidão ela te aperte, mesmo que os seus problemas ele te aperte, creia que Deus ele irá fazer o impossível. Creia que Deus ele irá fazer algo tremendo. E que Deus ele vai te ajudar, ele vai te livrar. E ele vai nos sustentar, em nome de Jesus. Nós vemos que durante essa caminhada, a multidão ela vinha, apertava, mas eles continuavam caminhando. Ela vinha, apertava mais um pouco, mas eles continuavam caminhando. Algo chamou a atenção de Jesus. Jairo pensou que Jesus não daria mais atenção a ele, que a sua situação estava falida, que a sua situação não tinha mais jeito. Mas Deus o mandou crer, o mandou acreditar, mandou confiar. Por isso continue na caminhada. Jesus ele está ao nosso lado. Jesus ele tem algo especial para a nossa vida. E ele irá realizar aquilo que para nós é impossível. Continuando, Marcos 5, 38 a 42. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. Prestem atenção nesse versículo, irmão. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. E entrou onde se encontrava a criança. Tomou-o pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. E imediatamente
a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se, começou a andar, e isso os deixou atônitos. A palavra de Deus vai dizendo que Jesus, após dizer aquelas palavras para Jairo, para crer, ele então vai em direção à casa de Jairo. Quando ele chega no local, as pessoas já estavam se preparando para o velório. Choro, tristeza, angústia. E Jesus ainda fala: por que vocês choram? Você acha que o milagre ele não vai acontecer? Essa criança ela não morreu, ela apenas dorme. O meu e o seu milagre, ele não morreu. Só está esperando o momento certo para acontecer. E é interessante nessa mesclagem desses dois milagres, que nós vemos duas situações tão distintas, porém iguais. Uma mulher ela é curada frente à multidão, e uma criança ela é ressuscitada diante dos pais e dos seguidores de Cristo. Dois milagres tremendos. Duas pessoas que estavam em meio à multidão, se sentindo apertadas, sufocadas, que os problemas de suas vidas estavam cercando como um emaranhado de fios, emaranhado de linhas. Mas nós vemos o milagre acontecendo, por quê? Porque Jesus olhou para eles da forma que só Ele sabe olhar para nós. Ele olhou no coração. Ele olhou naquilo que eles tinham de desejo, na sua sinceridade. Jesus olhou naquilo que no mais íntimo pensamento, no mais íntimo sentimento que eles estavam tendo naquele momento. Diferente da mulher, Jesus pega Jairo, sua esposa, seus 3 discípulos que estavam com ele, entram no aposento onde a criança estava. E ali somente eles observam o milagre que Jesus fez. É interessante que mais para frente Jesus chega para eles e fala assim: não falem nada para ninguém. Mas mesmo assim as pessoas ficaram sabendo. Por quê? Porque a criança estava morta e reviveu. Imagina aquelas pessoas do lado de fora: que hora que vai ser o cortejo? Como é que a gente vai fazer aqui o cortejo? E de repente olha a criança correndo para um lado para o outro, vendo aquela criança agitada e fala: mas o que aconteceu? Como é que isso se deu? Somente as pessoas que estavam ali dentro, elas sabiam o que tinha acontecido. Elas sabiam como havia acontecido. E o ensinamento que eu tiro disso para a minha vida e quero repassar para os irmãos: existem milagres que são realizados para que todas as pessoas enxerguem imediatamente aquilo que está acontecendo. Para que a glória de Deus ela seja manifestada ali naquele momento e que Deus seja glorificado por todos. Mas existem milagres que serão reconhecidos por todos, mas a necessidade é que nós entremos no nosso quarto, com as pessoas que estão ao nosso redor, na nossa casa, com a nossa família, e que nós possamos entregar a nossa situação às mãos de Jesus, para que Ele possa realizar um milagre, em silêncio, na nossa casa, aí na sua casa. Você precisa de um milagre e eu preciso de um milagre. E esse tipo de milagre Jesus ele realiza através da sua vida, através da vida da sua esposa, através da vida do seu marido, através da vida do seu filho que está aí. Mais para frente nós vamos saber do milagre que aconteceu. Mas Jesus requer de nós uma confiança que Ele irá restaurar, que Ele irá ressuscitar, que Ele irá curar, que Ele irá trabalhar, que Ele irá fazer coisas tremendas. Ele precisa que essa confiança esteja firmada dentro ali do lar, dentro ali da casa. Ele precisa que você e a sua casa se unam num propósito, e que esse propósito seja alcançado pelo nome do Senhor Jesus.
E eu creio que você irá alcançar aquilo que você busca. Propósito, confiança. Jesus disse para Jairo: não tenha medo, tão somente creia. Ele creu. Talvez tenha até ficado com medo, mas ele voltou para sua casa com Jesus. Entrou dentro do aposento onde aquela menina estava, com sua esposa. E ali Jesus realizou um milagre em suas vidas. A sua filha única, que estava morta, voltou à vida. Aquela mulher que estava há 12 anos necessitando de cura, que colocou todos os seus bens à disposição dos médicos ali daquela época e não conseguiu nada, ela alcançou a graça de Jesus. Porque o que Jesus ele quer é um coração quebrantado, é um coração confiante, é um coração desejoso em servir, em acreditar, em se derramar na presença de Deus. Confiar, acreditar, são coisas que necessitamos para que a multidão ela não nos aperte. São coisas que necessitamos para que quando pensamentos ruins, vozes ruins, pessoas que estão talvez ao nosso redor, às vezes nem querem fazer o mal, mas às vezes falam alguma coisa que machuca, falam alguma coisa que nos deixa para baixo. Quando nós ouvimos isso, nós temos que confiar que Deus ele age totalmente contrário ao que a mente humana ela pode imaginar. Ele realiza um milagre, mas basta que a gente confie nele, basta que a gente creia naquilo que ele pode fazer. Eu anotei aqui para dizer para os irmãos a seguinte frase: feche a porta do seu quarto, apresente o seu milagre para Deus, busque intimidade com Ele, e você verá quão grandes coisas maravilhosas o Senhor ele vai fazer na sua vida. Grandes coisas o Senhor tem para as nossas vidas. A palavra de Deus ela fala que as coisas que nós não imaginamos, as coisas que nós nunca ouvimos, as coisas que nunca passou no nosso pensamento ou no nosso coração, são coisas que Deus ele tem preparado para nós. Milagres acontecem. E eu creio que você será testemunha viva de milagres de Deus. Milagres. Filipenses capítulo 4, no versículo 6, nos diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Apresentem seus pedidos a Deus. Não fiquem ansiosos, irmãos. Creia, não tenham medo. Jesus ele está caminhando conosco dia após dia. Jesus ele está ao nosso lado dia após dia. Estamos caminhando, a multidão está nos apertando. Estamos andando, a multidão está nos apertando. Nós vemos milagres acontecendo ao nosso redor, achamos que não vamos alcançar, mas durante toda essa trajetória, Cristo ele está conosco, e Ele quer nos alcançar nessa noite, em nome de Jesus. Finalizando o Salmo de número 62, versos de número 5 e número 8. Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança, somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre alta, não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus, a minha salvação e a minha honra de Deus dependem
Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Mais uma vez o verso 7. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. E no final do 8, pois ele é o nosso refúgio. Nós somos totalmente dependentes da ação de Deus. Nós somos totalmente dependentes daquilo que Ele há de fazer nas nossas vidas. Somos dependentes de um cuidado. Somos dependentes de um abraço. Somos dependentes de um afeto de Cristo. Nós dependemos em todos os momentos e em todas as ações de nossas vidas. Para respirar, nós dependemos dEle. Para caminhar, nós dependemos dEle. Para nos alimentar, nós dependemos dEle. Por isso confie. Porque para o nosso milagre acontecer, graças ao nosso bom Deus, nós dependemos dEle. Porque Ele olha para nós. Porque Ele cuida de nós. Porque Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa salvação. Esse é o Deus em que nós acreditamos. Esse é o Deus que nós cremos. E esse é o Jesus que hoje, mais uma vez, Ele entra na minha e na sua vida. Deixa Jesus trabalhar na sua vida. Deixa Jesus fazer um milagre na sua vida. Deixa Jesus entrar no seu quarto, como já foi cantado aqui nessa noite. Toma, Senhor, esse lugar. Toma, Senhor, a minha vida. Toma, Senhor, o meu quarto. Toma a minha sala. Toma o meu escritório. Nós somos dependentes dEle. Abra o seu coração nessa noite e se derrame na presença do Senhor, porque ao final das contas, nós dependemos dEle. Quem somos nós, longe da presença de Deus? Quem somos nós, longe das ações de Deus? Nós somos dependentes dEle. E graças a Deus, que o seu amor e a sua graça ela é infinita, que a sua bondade, a sua misericórdia, ela é para todos. E Ele sempre tem o melhor para a nossa vida. Aleluias. Vamos estar louvando ao Senhor, agradecendo a Ele, mais uma vez, por cuidar de nós, por estar ao nosso lado. Jesus, Ele tem algo, e algo especial. Se o seu milagre não está acontecendo assim aos montes, fique tranquilo, meu irmão. Entra no seu quarto que o seu milagre vai acontecer, em nome de Jesus.